Bom dia. Eu fui inquirido por algumas pessoas da sociedade, gente que estudou, gente que não estudou, pessoas curiosas, acerca de Getúlio Vargas, não é? Que é uma lenda na história brasileira. Eu digo sempre que num país sem poetas épicos, o Getúlio foi o Homero de si mesmo. É extremamente importante para falar de um personagem de tamanha envergadura que nós nos lembremos do que aconteceu antes. Tudo tem uma causa, né? Então o que acontece no mundo é efeito. Só existe uma causa, não é? Que não necessariamente foi causado. E Aristóteles falava que era Deus. Então, para eu dizer algo sobre Getúlio Vargas, é necessário que nós entendamos o que era o Brasil antes dele. Víamos a República Velha, que manteve a tradição da estrutura colonial, latifúndio, monocultura, exportação agrária e dependência do capital estrangeiro. O Brasil gravitava ainda em cima do eixo rural. A política do café com leite, aquele revezamento entre paulistas e mineiros, São Paulo dá café, Minas dá leite, né? E o Rio de Janeiro, que administrava politicamente o país, a capital, até 1960, desde 1763, era o Rio. Então o Rio fazia aquele intermédio entre essas duas superpotências da República Agrária do Brasil, exportadoras de café. Bom, havia mandonismo, havia coronelismo, os portentosos regionais eram capazes, um sistema eleitoral viciado, não havia Tribunal Superior Eleitoral, não havia os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais. Então, havia uma comissão de verificação que não diplomavam candidatos oposicionistas. Ou seja, havia uma troca de favores chamada política dos governadores. O coronel portentoso regional era capaz de dizer antecipadamente quantos votos o candidato da sua predileção teria na sua zona de influência. Até porque o voto era oral, não era secreto. Então, a manipulação, não é? O cabresto eleitoral, a pressão psicológica e, por vezes, a repressão física impunha determinados candidatos. O coronel, repetindo, era capaz de antecipar quantos votos o candidato da sua predileção teria na sua zona de influência. Bom, veja bem, com a crise internacional do capitalismo, pós Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Uma retração dos consumidores da nossa produção cafeeira no mundo do hemisfério norte, inclusive nos Estados Unidos, onde fazendeiros brasileiros possuíam alguns lotes de ações do desenvolvimento industrial daquele país. Então, o que ocorre? O último presidente da República Velha, o Washington Luiz, ficou debilitado e acabou por isso sendo deposto. Essa deposição de Washington Luiz, ela vai ser considerada na nossa história uma grande revolução. Uma junta de 3 militares, 2 do Exército, Tasso Fragoso, Mena Barreto, e um da Marinha, Isaías Noronha, tomaram o poder depois da deposição de Washington Luiz. Mas aí, o líder da Aliança Liberal, o líder não, o candidato à presidência pela Aliança Liberal, que foi concebido intelectualmente lá em Minas Gerais, o Antônio Carlos Ribeiro Andrada, frustrado por não ter sido indicado por Washington Luiz como seu sucessor, que optou pelo paulista Júlio Prestes, Getúlio Vargas, ele comandou uma marcha, né? A famosa marcha de Itararé. Ele parte para o Rio de Janeiro, né? Numa cruzada muito parecida com tantas outras da história, né? O ano já é 1930, 1922. Na Itália, os camisas negras fizeram uma marcha de Milão a Roma, capitaneados pelo Mussolini. Então,
Getúlio, em 3 de outubro de 1930, chega ao Palácio do Catete e a jovem oficialidade do Exército, considerando que a junta militar que havia tomado o poder não tinha credibilidade, resolveu, então, aclamar Getúlio presidente. E o Getúlio assume, primeiramente como um presidente provisório, né? Ele vai, de 1930 a 34, tocar a administração brasileira, insetando na administração e também na vida política, não é, elementos novos. Ele criou ministérios, por exemplo, da educação, né, e saúde. Ele inaugurou o Ministério do Trabalho. Isso é muito significativo, não é? Um elemento que gradua Getúlio Vargas, porque, se não lembremos, no governo do Arthur Bernardes, o presidente Washington Luiz era uma espécie de secretário de ação para o trabalho. E ele costumava dizer frequentemente que a questão social no Brasil era um caso de polícia. Quando Getúlio cria o Ministério do Trabalho, aí ele vai sentar o trabalhador brasileiro no colo, especialmente o da área urbana. Ele vai lhes oferecer aquilo que nunca lhes foi dado, algumas garantias. Esse fato, de fato, é algo que engrandece Getúlio e me leva, não é, a apontá-lo como um presidente bom. Porque a pergunta feita é essa: ele foi bom ou foi ruim? Então, vamos seguir. O Getúlio integrou o Brasil, não comprometeu totalmente com a política rodoviária, não é? Isso só, na verdade, se consumaria com o Juscelino, mas ele acaba com o Brasil paralelo, aquele Brasil que disse um não sonoro às injustiças sociais, à concentração fundiária, ao autoritarismo, ao cabresto eleitoral. Então, o cangaço, por exemplo, no Nordeste, ele perde o sentido na medida em que o Getúlio promove uma integração, né? Consegue furar vielas e aí administrar o Brasil de uma forma mais centralizada, até porque Getúlio nomeou interventores para o comando dos estados brasileiros. Ele nomeou tenentes, até para agradecê-los pelo fato deles terem sido a mão de obra armada da Revolução que permitiu a Getúlio uma ascensão política. Em 1933, depois da famosa Revolução Constitucionalista de São Paulo, que na verdade não tinha um caráter verdadeiramente revolucionário, eles queriam apenas uma Constituição, eles estavam saudosos do poder e viam em Getúlio um centralista que poderia alijá-los de participação na vida pública nacional. Então, o que é que ocorre? O Getúlio, em 1934, apresenta ao país uma Constituição que foi apelidada de Weimar por influência da República de Hindenburgo, lá da Alemanha. Getúlio foi eleito por um colégio eleitoral, o primeiro presidente, não é, pós-revolucionário. Na verdade, o povo ainda não participa. A novidade da Constituição é o voto feminino, não é? Uma conquista muito expressiva da sociedade brasileira. Até então, não é? Somente a população masculina alfabetizada tinha direito a votos. Muito bem. Bom, de 34 a 37, nós tivemos uma grande polarização entre a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Membros da ação a integralista, eles eram liderados pelo capixaba radicado no Rio, Plínio Salgado. Na verdade, essa polarização nos reporta a uma questão que diz respeito ao fascismo e ao comunismo. A AIB era autoritária, paternalista, monopartidária e defendia
a manutenção a qualquer custo do sistema capitalista, mesmo de forma degenerada. Ao passo que a aliança de Prestes, essa defendia reforma agrária, defendia a nacionalização, não é, da economia nacional, não é, a rejeição ao imperialismo, corte de relações com países paternalistas do hemisfério norte, e isso fez com que Getúlio, observando a polarização, fizesse uma opção preferencial por um Estado forte e interventor, estabelecer censura. Em 37, ele forja um plano, foi a primeira grande fake news do país, o plano Cohen, através do qual ele, 10 de novembro de 1937, anuncia um Estado novo, para dar a entender que o que acontecia antes era arcaico, inadequado, totalmente anacrônico, e que agora ele criaria a perspectiva do desenvolvimento. Pronto. Aí, de 37 a 45, mesmo sendo um governo ditatorial, não é, negativo, porque alige a população de participação mais efetiva na vida política nacional, o Getúlio Vargas trasladou o eixo de gravidade econômica do Brasil. Ele vai sair do âmbito rural e vai trazer para o urbano. Ele acabou com a subserviência da economia nacional. Mas tudo isso, veja, com um plano diretor elaborado e dirigido pelas autoridades governamentais. Então há quem considere esse aspecto negativo, não é? Especialmente os que defendem o liberalismo, né? Mas Getúlio nos deu um tripé siderúrgico. Do Brasil, que era um grande potencial produtor de ferro, importava. Então nós vamos ter a usina de Volta Redonda, né? Nós vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, nós vamos ter a Companhia Vale do Rio Doce, e isso vai nutrir também outros setores da economia nacional. Getúlio cria o DNC, o Departamento Nacional do Café, ele é o governo das letrinhas, mas ele diversifica a produção agrária, permitindo a quebra da hegemonia de São Paulo e Minas, criando a perspectiva de desenvolvimento em outras regiões do país. Cacau, borracha, não é? Todo mundo conhece aí a história dos soldados da borracha, nordestinos que migraram para a Amazônia, que resultou na conquista do Acre, que pertencia à Bolívia e era arrendada pelo governo americano e passou a ser parte integrante do nosso território. O Getúlio, em 1945, já no limiar do Estado Novo, ele desenvolveu a Chesf, aproveitando, não é, as quedas d'água do Rio São Francisco, gerando energia para todo o Nordeste. Quer dizer, são muitos aspectos positivos. Getúlio criou a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então ele fez uma autoexaltação, não é, que é própria dos regimes totalitários. Proibiu a publicação de obras literárias e até artísticas que contrariassem os interesses do governo. Perseguiu os opositores, né, entre os quais eu cito Jorge Amado, Graciliano Ramos, que não tiveram vida fácil. Foram inclusive para o cárcere. O caso, não é, da obra literária de Graciliano Ramos, Memória do Cárcere. É verdade, então tem aspectos negativos, não tenha dúvida disso, né? Getúlio admirava o nazismo, tanto é assim que extraditou Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha nazista, e lá ela foi executada. Bom, a gente vai encontrar, é verdade, né, aspectos muito negativos de Getúlio. 45, a contradição. Ele manda a FEB e a FAB combaterem o nazifascismo na Europa, e aqui ele governava de forma autoritária. Os militares se aproveitaram dessa contradição, que se internacionalizou, e aí Dutra, que chegou a ser ministro, não é, do Exército, ministro das Forças Armadas, não é, a depor Vargas e tomar o poder. Bom,
Vargas foi hibernar politicamente, não em São Borja, onde havia nascido, mas em Itu. E aí apoiou a candidatura de Dutra, aquele que havia deposto. Dutra governa, não é? Disse a célebre frase que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. E aí caçou o registro de partidos, inclusive criados pelo Getúlio. Ele criou o PSD, Partido Social Democrata, e o PTB. E criou também, não é, a perspectiva da legalização do Partido Comunista Brasileiro, pelo qual Luiz Carlos Prestes foi o senador mais bem votado. Mas já no início do governo Dutra, o registro do partido foi cassado e mais uma vez o Prestes teve que se exilar. Muito bem, pronto. Getúlio, em 1950, se inseta mais uma vez na vida pública, já com 68. Getúlio era considerado velho, né, para os padrões da época. A faixa etária brasileira era bem menor. E aí conseguirá, numa campanha envolvente, né, ganhar do candidato da UDN, União Democrática Nacional, Eduardo Gomes, brigadeiro. Ele se elege presidente em 51. E aí, em 51, Getúlio cria a perspectiva da Petrobras e da Eletrobras. Não é? O Brasil já era uma nação promissora, já havia trocado o eixo de gravidade econômica da área rural para a área urbana, quer dizer, o Brasil estava em pleno desenvolvimento. Mas a oposição, ligada ao capital internacional, os liberais da época, encontraram nesses 4 anos de governo, nesses quase 4 anos de governo de Getúlio, uma série de irregularidades e as exploraram com muita maestria por intermédio da imprensa. É o caso, por exemplo, do jornalista Carlos Lacerda, né, da Tribuna da Imprensa, que perseguia de forma visceral a família Vargas. Benjamin, irmão de Vargas, era, por exemplo, presidente do Banco do Brasil. Getúlio não era muito nepotista. Nem o Maneco, nem o Lutero viviam intensamente o governo Vargas. Só a Alzira, que era a sua secretária pessoal, ok? Mas a Jandira, por exemplo, Getúlio tinha 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, ela não participava da vida política à época do getulismo. Mas um secretário pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, resolveu tomar uma iniciativa por conta própria, matar o Carlos Lacerda. Aí, na rua Toneleiros, contratou um pistoleiro e esse tentou, de modo frustrado, assassinar o jornalista, e ele saiu com um ferimento leve no pé, mas um major da aeronáutica, Rubens Vaz Florentino, foi assassinado. Resultado: a morte do militar fez com que as Forças Armadas, que já eram anti-getulistas, se associassem ao grande capital estrangeiro e a políticos nacionais graduados para exigir a renúncia de Vargas. Vargas já tinha 72 anos, não tinha mais perspectiva de vida, literal, de vida. A faixa etária dele, tá certo? Já estava acima da média nacional. Então Vargas praticou uma obra que eu considero política, o suicídio. Já está mais do que consumado, tá certo? Comprovado que Getúlio cometeu o suicídio, escrevendo uma carta à nação que é um verdadeiro libelo. Getúlio frustra a tentativa de tomada do poder pela UDN, pelos militares, que durante uma década ficaram atônitos, sem saber o que fazer. Nós só teremos o golpe em 1964. Então eu diria que, do ponto de vista político, há senões do governo Vargas, mas os elementos sociais, os elementos econômicos são positivos, sim. Então, nesse sentido, ele foi um bom presidente. Ok? Valeu, muito obrigado. Esse era o recado sobre Vargas.